Não posso deixar de agradecer, em nome da direção da Associação, de modo muito particular a cada um dos nossos oradores que aceitaram o convite para nos virem ajudar a refletir, com especial enfoque nas suas áreas de atuação, sobre que futuro esperamos e queremos para o Porto. Uma palavra também de especial agradecimento à ACE e ao Teatro do Bolhão, nas pessoas do António Capelo e do Pedro Aparício, pela cedência do espaço. A Associação tem procurado escrutinar e acompanhar de forma muito próxima o trabalho desenvolvido por este Executivo, designadamente através de reuniões de prestação de contas que tem vindo a promover com os vereadores eleitos pelo Movimento Independente. No dia em que se assinalam 2 anos sobre a tomada de posse do Executivo Independente de Rui Moreira, para o atual mandato, o Movimento quis perguntar a 3 personalidades da sociedade civil, com provas dadas no âmbito do ensino superior, da tecnologia e inovação e da economia, o que é que ainda esperam neste mandato e quais os grandes desafios para os próximos 6 anos de governação do Porto. Para nos ajudarem nesta missão de antever e discutir o futuro, temos connosco a reitora da Universidade Lusófona, professora Isabel Babo, o professor catedrático e presidente do Conselho de Administração do Inesctec, José Mendonça, e o administrador da SONAI e professor universitário Luís Reis. Lançado que está o repto, prontamente aceito por estes 3 oradores de excelência, o que é pedido a cada um é que durante aproximadamente 15 minutos, que vou pedir que cumpram dentro do possível, nos tragam as suas perspectivas naquelas que são as 3 áreas-chave para a governação da cidade. Para encerrar a sessão, tomará a palavra o Sr. Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, um dos fundadores da Associação. É, pois, com muita honra e satisfação que a Associação Cívica Porto, o nosso movimento, promove mais uma conversa a Porto. E sem mais delongas, passava desde já a apresentar a nossa primeira oradora, a Sra. Professora Doutora Isabel Babo. E a cidade é sempre um local que, para além do comum, está sujeito a regimes de visibilidade. E a questão desses regimes de visibilidade e a maneira como gerimos o olhar o outro, o ser visto, o ouvir e ser ouvido, já a Hannah Arendt colocava isso como as características fundamentais do domínio público: falar, e ver e ser visto. Ora, nesse âmbito, nós encontramos na cidade, por um lado, o lugar do anonimato, o que é verdadeiramente um gosto. Na época do Baudelaire falava-se do flaneur, do encanto da cidade, era precisamente poder percorrer as ruas, os espaços públicos comuns, sob o anonimato, sem ter necessidade, como na pequena cidade ou na pequena vila tradicional, sem ter a necessidade do vizinho, do conhecido, daquele que nos identifica. Mas é verdade que, simultaneamente, este espaço comum também é um espaço de construção de identidades. E nós hoje tentamos a pluralizar, porque o espaço comum também é o espaço daqueles que nos visitam. E ao nível daqueles que nos visitam, nós podemos dizer que uns visitam-nos por gosto, por prazer, e é o que nós fazemos quando visitamos as outras cidades por gosto e prazer, é a questão do turista. E há outros que visitam, há sociólogos que dizem por obrigação, é o refugiado, não é? Já não é do domínio da visita, é do domínio do estranho que entra no espaço público. O Kant falava de que há um dever de hospitalidade universal, portanto nós temos que receber o outro enquanto hospitalidade universal que fica restrita ao espaço público. Eu não tenho que receber o outro no espaço privado da minha casa, mas o espaço público é o espaço comum. E digamos que esse outro, no caso do refugiado ou do sem-abrigo deslocado, já não posso dizer que é aquele que nos visita por gosto, mas é mais por contingência, por situação da vida. Portanto, a cidade é verdadeiramente um local plurifacetado. Mas as cidades também, por elas próprias, devem ser policentradas. E, de facto, no Porto, e nomeadamente com esta presidência da Câmara e com esta Câmara, tem-se verificado essa vontade expressa e assumida e claramente definida de que a cidade seja policentrada, de que Campanhã seja um polo, tanto quanto é a Boa Vista ou o Jardim, o Parque da Cidade, na parte ocidental, tanto quanto o centro. É claro que o centro tem essa carga monumental, simbólica, que o caracteriza enquanto tal e que faz o sentido mais denso, não é? Em termos de aglomeração.
e também mais diversificada à partida. Essa diversidade da metrópole está mais em evidência no centro do que nas outras partes da cidade. Mas é verdade que nós temos a noção hoje de que a cidade é múltipla e o encanto da cidade está também na sua multiplicidade, e daí eu encontrar espaços culturais que começam a deslocar-se do centro para zonas que outrora eram periféricas e que simultaneamente a textura da cidade começa a fazer essas ligações. Ou seja, mesmo uma cidade policentrada requer essas ligações urbanas. Portanto, que o mesmo tecido ligue os diferentes espaços. E nesta questão dos espaços comuns, que nós também gostamos que sejam entrecruzados, de habitação, de trabalho, de lazer e divertimento, de comércio, esse cruzamento enriquece os espaços. E creio, eu não sou especialista em sociologia urbana, mas creio que as zonas dos museus, como há em Berlim, a Ilha dos Museus, é qualquer coisa que hoje já não se prossegue como meta, que se tenta diversificar os equipamentos culturais, cruzando-os com a habitação, com os serviços, com o trabalho, e com o lazer, com o divertimento. Para além de que há polos de divertimento, há polos de lazer, há polos universitários, mas enfim, é essa textura policentrada, diversificada, mas entrecruzada, torna as cidades ricas, aumenta as nossas opções, e o gosto de viver na cidade é esse gosto, precisamente, de eu poder percorrer isto ou aquilo, esta zona ou aquela, entregando-me aos diferentes espaços com as suas características. Mas eu queria hoje colocar, sobretudo aqui, eu diria que 3 eixos. Será a questão dos estudantes universitários, dos jovens, do alojamento para os jovens. O outro eixo que eu gostava de focar seria e será a questão do individualismo e atomismo social com os fenómenos grupais e os fenómenos de mobilização pública, de coletivos. Porque a cidade é isto mesmo, é um lugar de contradições, de dicotomias, de oposições, e a cidade vive disto e vive bem com isto. E, por outro lado, o outro eixo seria a questão da temporalidade, do passado, o presente e o futuro, e como o futuro pode incorporar o passado, o património, o legado, enfim. Começo então pela questão dos jovens universitários. Em 2018, o Porto tinha 58.200 estudantes no ensino superior. 58.200 estudantes nos 2 subsistemas de ensino, no sistema universitário, no politécnico e no público e privado. O nosso Ministro da Educação diz, o professor Manuel Leitor, e muito bem, em lugar de nos assustarmos com a quebra demográfica, primeiro é preocupar-nos que mais estudantes entrem no ensino superior, o que desde logo a quebra demográfica não nos atinge, porque a nossa pretensão é em 2030 que em cada 10 jovens de 20 anos, 6 estejam inscritos num curso no ensino superior. Mas o professor Manuel Leitor coloca uma outra meta, é 20% de estudantes internacionais, portanto, europeus. Nessa altura, há uma legislação, o estudante internacional é todo aquele que provém fora do espaço europeu. Mas eu vou dizer 20% de estrangeiros. Ora, nós podemos então ter a pretensão de ter no Porto 11.000 estudantes estrangeiros, partindo da base dos estudantes de 2018. Portanto, o que é que eu diria, de facto, e aqui já avanço com uma perspectiva de futuro. Aquilo que a Câmara já assumiu como uma preocupação de pegarem antigos equipamentos e reverterem alojamento, de facto vale a pena, não é? A aposta em alojamentos para os jovens e até alojamentos para as famílias jovens e alojamentos que permitam que os jovens venham estudar para o Porto, mas também se fixem ou permaneçam, durante o tempo que estão aqui a estudar, que permaneçam dentro da cidade.
e esse aspecto é tão enriquecedor quanto a questão geracional. Eu falei há pouco na pluralidade, mas a cidade também vive da pluralidade das diferentes gerações e das diferentes prestações dentro da cidade. Portanto, esse seria um outro eixo. Eu estou com receio de ocupar muito tempo, passo já à questão seguinte. Outro eixo que eu gostaria de colocar como reflexão, que se prende com aquilo que nós designamos como um mal contemporâneo, que é o individualismo, fala-se até em cultura narcísica, autocentramento, o indivíduo centrado em si próprio, e a cultura das redes digitais, veio acentuar esse isolamento e esse ensimismamento em si mesmo. Portanto, fala-se de atomismo social. O atomismo social existe e, de facto, as lógicas tradicionais de vizinhança, nomeadamente, que eram lógicas de coesão, hoje encontram-se debilitadas. No entanto, isto é tão interessante quanto a cidade é o lugar do indivíduo, e eu ainda há pouco falei que já era um sonho no século XIX. O individualismo também nasce com a modernidade e até com os filósofos, com os escritores românticos, com Herder e com todos aqueles que dentro da linha do romantismo focaram a questão do indivíduo, da sua expressão. Enfim, em torno do individualismo também há inúmeras correntes, até há a ética da autenticidade de um Charles Taylor. Mas centrando no ponto de vista do indivíduo, a cidade é lugar para o indivíduo isolado, o tal flaneur de Baudelaire, fazer incursões pelas ruas sob o anonimato e ter esse gosto. Mas, simultaneamente, também é verdade que nesta época de individualismo há fenómenos grupais tão interessantes quanto os poderes públicos que estão atentos a isso não só permitem-nos como os favorecem. De facto, quando o nosso município coloca um ecrã gigante para que os jovens, os velhos, enfim, todos os públicos da cidade, na Praça Dom João IV, na Avenida dos Aliados, assistam a um jogo de futebol, o espaço público é revitalizado com essa permanência dos grupos, não é? Seja numa lógica de tribos, de públicos. Em setembro tive a oportunidade e o gosto de estar sentada na Avenida dos Aliados a assistir a um concerto. De facto, estes fenómenos de mobilização de grupos são verdadeiros fenómenos que as cidades podem estar preparadas para os favorecer. Ou seja, vale a pena manter a praça. Antigamente a praça era sobretudo o lugar do mercado, troca de bens. Hoje é verdade que há feiras, há uma feira aos domingos de manhã no Passeio Alegre, como há em Carlos Alberto. Há várias feiras que aliás, hoje podem ocorrer sob a ótica dos tempos contemporâneos, até para troca, para a venda de bens de uso que estão usados e que outro pode interessar-se por eles. Bem, mas independentemente disso, a cidade tem de ter esta capacidade de ter praças, ágoras, lugares comuns e que eles sejam, de facto, vividos enquanto tal. Nenhum de nós se preocupe. Uma vez na universidade eu disse aos estudantes, ontem quando ia para casa, tive que ser, o trânsito desviou-me. Eu não pude passar junto ao Rivoli porque estava fechado. Eu fiquei tão contente, porque de facto ninguém diga que só há gente ligada ao seu telemóvel, absolutamente numa lógica de individualismo, de narcisismo, de fechamento, porque a nossa abertura ao outro, hoje há momentos de grande coesão social, de ligação, que são efêmeros, mas isso, há aqui questões que de facto eu posso dizer, mas a efemeridade, a fragmentação é um traço da contemporaneidade, portanto não deixam de ser efêmeros, não deixam de ser fragmentados, as pessoas juntam-se e dissolvem-se a seguir, e voltam à rede, e mesmo quando estão juntas, estão na rede. O atópico, eu tenho um colega da Universidade de São Paulo, o Máximo Di Félix, que vive a trabalhar as relações atópicas e que ele considera que mesmo quando nós percorremos a cidade e temos o topos, o lugar, que estamos simultaneamente num lugar atópico, porque estamos
a receber mensagens, a enviar mensagens, mas esse cruzamento entre o real e o virtual hoje faz parte da vida da cidade. Nós queremos que nas cidades, determinadas ruas ou praças, tenham o Wi-Fi livre, de livre acesso. Portanto, já é uma lógica contemporânea. Mas é verdade que as cidades são espaços para serem vividas pelos coletivos. E quando nós vemos movimentos, como foi o movimento que se lixa a Troika em 2012, que de facto ocupou completamente a Avenida dos Aliados, este ano, eu não estive lá, mas sei, até por estudantes de doutoramento, que o movimento do 8 de março, o Dia da Mulher, teve uma participação muito ativa e numerosa, isto é a batalha. Portanto, na Praça da Batalha, onde aqui há uns anos atrás, qualquer um de nós, às vezes até evitava, por estar perdido um pouco e entregue. Eu vou dizer isto que é politicamente pode ser incorreto, mas é verdade, quando nós percorremos uma cidade, se soubermos que há uma zona que tem um aumento de 100 abrigos, eu posso recear percorrê-la. Isto é um fenómeno. Havia uma socióloga americana que dizia o crime é inversamente proporcional ao número de olhos na rua. Portanto, se eu percorrer a cidade à noite, eu gosto de ver pessoas, não é? Sinto-me mais segura vendo pessoas. Ora, a Praça da Batalha hoje é um lugar é um lugar muito heterogéneo, com uma população muito heterogénea. Mas, de facto, é um lugar muito ativo e muito dinâmico. E nós sabemos que a Câmara o vai dinamizar ainda mais com a aquisição do espaço do Batalha, não é? Ora, ao que parece, no 8 de março, ao que parece, não, há imagens e nós sabemos, houve ali uma ocupação muito coletiva, de ação pública, de ação comum, no Dia da Mulher. Portanto, seja para o Dia da Mulher, seja para aquilo que são os rituais cerimoniais cívicos, e cerimoniais que foram assim catalogados, como seja assistir a um jogo de futebol ou um concerto numa praça, a passagem de ano. De facto, a cidade tem espaços comuns que são espaços para ser vividos em termos de ação coletiva. E essa dinâmica é absolutamente interessante. E eu creio que é de não só mantê-la, como a cidade se dotar de vários espaços comuns que sabe que têm essa função e que estão livres para serem ocupados nessas dinâmicas da ação coletiva ou da ação conjunta. Também teríamos que ver aqui, porque já não são só os sindicatos a fazer manifestações públicas. Os jovens, eles próprios, numa organização e numa mobilização que as próprias redes lhes possibilita, eles próprios se mobilizam e intervêm no espaço público e manifestam-se. Portanto, era deste domínio de reflexão que eu gostava de partilhar, que a cidade tem espaços comuns vivos entregues aos coletivos, numa era em que nós sabemos que há a cultura do individualismo e do narcisismo, mas coexistem individualismo e narcisismo com ações coletivas. Por último, não sei se... Ainda dispõe de uma tolerância, uma pequena tolerância. Obrigada. Por último, a questão do passado, presente e futuro. As lógicas de futuro coexistem e devem congregar e agregar em si o passado. E o contemporâneo pode conter o passado. E de facto, aquilo que se invoca muito, os lugares de memória, ao nível das redes e do digital, vivemos no eterno presente. Não há passado nem futuro, os nossos jovens tendem muitas vezes a ser ahistóricos. O que deve ser uma preocupação para nós, porque temos que dotar as pessoas dessa densidade e textura histórica, porque é do domínio do horizonte de significado e de sentido. Para a minha ação ter sentido, eu preciso desse passado. O passado confere significação às coisas e, de facto, nós temos lugares de memória com carga simbólica. Ora, mas é verdade também que, embora hoje, na lógica do presente, nós temos os jovens a usar os espaços públicos com carga simbólica. Portanto, o passado é recuperado. Se eu me manifesto na Avenida dos Aliados,
e na batalha e não escolho uma rua sem sentido que habitualmente não agrega grupos ou coletivos, é porque eu estou a usar esse espaço público na sua dimensão simbólica e de sentido. Portanto, essa ligação ao histórico, ao património, à cidade e o cruzamento contemporâneo com as novas lógicas, eu acho que faz todo sentido. Mas, enfim, isso também tem a ver com a visão que os cidadãos têm dessa textura, que é uma textura de sentidos, de temporalidades, e as temporalidades podem conviver, e o futuro e o contemporâneo inscrever-se no passado. Enfim, para a cidade em 2025, eu acho que há linhas de força hoje que apontam aquilo que nós queremos no futuro e que já estão, de alguma forma, abertas. Essa questão das novas ecologias, em que nós podemos criar para os jovens e para todo e qualquer habitante da cidade e para aquele que nos visita, e essa dicotomia entre o visitante e o local também pode ser uma excelente dicotomia, é essa questão de que os espaços são para ocupar por uns e outros, são para conviver, são para confraternizar, por mais que as pessoas a seguir se desfaçam e cada um se meta na sua ligação pessoal com o telemóvel ou na sua vida privada. Portanto, aquilo que eu gostaria na cidade era esse cruzamento do coletivo, do individual, da habitação com o trabalho, quer dizer, mas isto é quase interminável, porque o ideal seria todos nós, parece que Estocolmo teve essa ambição, de que as pessoas vivessem perto do trabalho, para irem a pé, mas isso também é impossível, não é? Agora, para 2025, eu gostaria de ter a cidade, agora estou a falar em nome pessoal, mas eu acho que a minha voz é tão pública ou tão coletiva quanto a de tantos outros. A cidade com mais árvores, com estes espaços comuns revitalizados e na linha que eu acho que já está traçada hoje, com esse cruzamento entre aquele que nos visita e o local, entre o património e o contemporâneo, enfim, com estas dicotomias, com o real e o virtual, a cultura e a natureza, a cultura e a cidade, e de facto que os equipamentos culturais também sejam dispersos. É fundamental dispersar, que a cidade seja policentrada e que seja atrativa em vários domínios.